Olá pessoal, bem-vindos. Voltamos aqui, vamos começar nossos estudos. Eu disse, já vamos revisar aqui a parte de logaritmos. Nós já vimos as noções iniciais de função exponencial para depois a gente começarmos o nosso estudo de função logarítmica. Então, logaritmo, muita gente acha que é complicado, mas aqui nós não vamos nós vamos mostrar para vocês que não tem nada de complicado, que é na verdade muito fácil e bem simples de desenvolver. Basta a gente ter aplicação e determinação. Então, essa aula, vocês já sabem, é um conjunto de aulas que é desenvolvido pelos professores do primeiro ano, o professor André, o professor Creito, o professor Fábio e o professor Nilmar. Então, vamos lá, vamos partir. Então, o que é um logaritmo? Então, quando a gente estudou a parte de funções exponenciais, a gente viu um tópico lá de equações exponenciais. Mas qual era o método que a gente sempre fazia? A gente sempre levava as potências a bases iguais, ou seja, gerava uma base comum. Então, no estudo de equação exponencial, a gente sempre tratava nesse título. A gente sempre tentava chegar a potências com bases comuns, bases iguais. Então, mas, por exemplo, quando eu chego à situação dessa equação aqui, ó, 2 elevado a x igual a 3, pelo que a gente já estudou até o momento, nós não temos como resolver essa equação. Ou seja, nossas ferramentas não são capazes de resolver essa equação. Por quê? Porque nossa equação não tem bases, não tem bases iguais. A única coisa que eu posso supor é que o meu valor de x, esse valor de x aqui, ele está compreendido entre 1 e 2. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é 2 e 2 ao quadrado é 4. Então, como o 3 está entre o 2 e o 4, eu sei que esse número está entre esses dois valores, entre 1 e 2. Mas não tem como eu saber qual é o valor dele. Então, isso é um complicador para nós. Então, dentro desse contexto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar logaritmos. O logaritmo vai ser a ferramenta que vai nos possibilitar fazer com que eu consiga desenvolver e encontrar essas potências, resolver uma equação desse tipo. Então, vamos lá, para a gente compreender. Qual é a definição? Vamos entender o seguinte, sendo A e B números reais positivos, com A diferente de 1, então, olha só, número real positivo com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B. Na base A, o expoente que deve se dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Ou seja, quando eu estou falando de um logaritmo, eu estou procurando um expoente. Um expoente que eu vou colocar na base para me encontrar o resultado, né? Ou seja, em símbolos, o que é que isso significa? Se A e B pertencem aos reais, com A maior que 0 e diferente de 1, e B maior que 0, ou seja, A e B são positivos e o A é diferente de 1, o que é que eu tenho? Logaritmo de B na base A igual a x. O log de B na base A, ele é igual a x. Então, que é a mesma coisa de eu ter o A elevado a x igual a B. Olha, notem o quê? Que esse x aqui, ele é o expoente do meu A. Ó, esse x é o expoente de A. Estão vendo? Então, o que eu estou caçando no logaritmo é o expoente que eu vou colocar nessa base A para me encontrar o valor de B. Então, é esse o objetivo aqui. Tentar encontrar um expoente para colocar aqui na base para dar o valor de B. Então, isso que nós vamos fazer. Então, vamos tentar encontrar esse expoente, bem simples, a partir de agora. Então, vamos lá. Por exemplo, definindo o que é cada coisa. Vamos entender o que é cada coisa. Então, quando eu tenho o logaritmo de A na base B, o que é que eu chamo? Esse Azinho aqui, a gente chama de base. O A é a base do expoente, ok? Esse B eu chamo de logaritmando. Então, o B é o logaritmando. E o X
aqui. E o x é o que eu chamo de logaritmo. X é o logaritmo. Então, o expoente que eu estou caçando é o que eu chamo de logaritmo. Então, simples assim, ok? O A é a base, o B o logaritmando e o x é o logaritmo, que é o que eu estou caçando. Então, vamos continuando, vamos dar prosseguimento para a gente continuar. Por exemplo, quando eu tenho aqui logaritmo de 8 na base 2, eu estou caçando um expoente para me botar no 2 para dar 8. Qual é o expoente? É 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 só. 2 vezes 2 vezes 2. O 2 3 vezes vai dar 8. Isso aqui é igual a 8, né? Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, quando eu estou caçando isso, é que me dá a condição. Então, ora, log de 8 na base 2 é 3, pois 2 ao cubo é 8. Então, observe o expoente 3, que é o valor do logaritmo. Então, vamos lá. Por que logaritmo de 25 na base 5 é 2? Por quê? Ora, se a gente pensar pelo simples, 5 ao quadrado é igual a 25. Então, qual é o expoente que eu vou botar na base 5 para dar 25? É o expoente 2. Então, 5 ao quadrado é 25. Então, o logaritmo de 25 na base 5 é 2. Qual é o logaritmo de 1 na base 7? Qual é o expoente que eu vou botar no 7 para dar 1? É o 0. Porque 7 elevado a 0... Então, pois 7 elevado a 0 é igual a 1. Então, é esse o expoente. Então, o logaritmo é isso. Nós estamos atrás de um expoente. É óbvio que nós vamos estudar isso com mais detalhes, né? Hoje nós estamos apresentando apenas a definição. Então, simples, rápido e fácil, ok? Então, vamos prosseguindo. Disso, vamos fazer mais esse exemplo. Calcule pela definição. Utilizando a definição, nós vamos calcular qual é o logaritmo, né? Ó, utilizando a definição, o valor de log de 4 na base 8. Vocês estão percebendo que agora nós modificamos um pouquinho? Qual é o expoente que eu vou colocar no 8 para dar 4? Vamos ter que encontrar, né? Qual é esse expoente? Então, vamos utilizar a definição. Eu vou chamar log de 4 na base 8 de x. Então, considerando log de 4 na base 8 igual a x, o que é que nós temos? Ora, se ele é x, então 8 elevado a x é igual a 4, certo? 8 elevado a x é igual a 4. Percebam o seguinte, que 8 é a mesma coisa de 2 ao cubo, não é isso? E 4 é a mesma coisa de quem? De 2 ao quadrado, né? De 2 ao quadrado. Então, 8 é 2 ao cubo e 4 é 2 ao quadrado. Observa que vai ficar a mesma base, né? Que coisa boa. Vamos transformar isso numa equação exponencial para facilitar a gente. Então, 8 elevado a x igual a 4, o 8 é 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 a 3x. E o 4 é 2 ao quadrado. A gente aprendeu que quando as bases são iguais, a gente só pega os expoentes. Então, 3 elevado a x é igual a 2. Então, sendo assim, o meu x é igual a 2 terços. Né? O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 2 terços. Então, é essa a nossa solução. Então, quanto é o logaritmo de 8, aliás, o logaritmo de 4 na base 8 é igual a 2 terços. Né? Então, o logaritmo é 2 terços. Notem que aqui já fica difícil da gente visualizar mentalmente. Né? Então, o que nós tínhamos para apresentar sobre a definição de logaritmo era isso. Eu vou passar uma breve lista de exercícios para vocês treinarem e a gente espera que vocês aprofundem-se mais adiante. Obrigado. Até a próxima, bons estudos e vamos aproveitar e estudar bastante. Até
Até mais, gente.